O próximo painel é as vantagens e as desvantagens do salário mínimo regional. Nós convidamos, nesse momento, para mediador, o senhor Ibrahim Mahmoud, que é presidente do Sindilojas São Borja e coordenador do Conselho de Relações Sindicais e do Trabalho da FEComércio Rio Grande do Sul. Por favor. Para os painéis, nós convidamos o Dr. Guilherme Stein, Dr. Guiomar Vidor, e o Dr. Marcelo Portugal. Por favor, pode sentar. O Dr. Guilherme Stein é bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Economia e doutor em Economia pela Fundação Getúlio Vargas, São Paulo. Analista pesquisador em Economia na Fundação de Economia e Estatística. Dr. Guiomar Vidor, graduado em Direito pela Universidade de Caxias do Sul, pós-graduação na área de Direito do Trabalho pela Universidade Castelo Branco do Rio de Janeiro. Em 1996, foi eleito vice-presidente da Federação dos Comerciários do Rio Grande do Sul, a FECOSUL, no mesmo período em que foi dirigente da CUT Rio Grande do Sul. Em 2007, foi o primeiro presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, no estado do Rio Grande do Sul, cargo para o qual foi reeleito em 2009, quando também passou a integrar a direção nacional da Central, eleito no Congresso Nacional da entidade. E em 2008, foi eleito para a direção executiva da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio. É o atual presidente da FECOSUL. E o Dr. Marcelo Portugal, formado em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, doutor em Economia pela University of York, na Inglaterra, e atual professor titular de Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Boa tarde. Inicialmente, em condição do coordenador deste congresso, eu quero aproveitar para fazer meus agradecimentos. Primeiro, os patrocinadores, presidente bom, que nos permitiu fazer esse congresso, os colegas que nos ajudaram a realizar esse congresso, Joel, Isabel, nossos colaboradores, assessoria de comunicação, em nome da assessora Simone, a nossa assessora Márcia, assessoria técnica, e agradecimento especial ao Dr. Flávio, ele que sugeriu o nome dos nossos palestrantes. E realmente até agora está sendo, pela conversa com meus colegas, uns temas importantes, que está trazendo benefício para nossos sindicatos, para nossos associados. Então, os temas realmente estão fechando com aquele que nós esperamos. Meu agradecimento especial ao Dr. Flávio. Meu agradecimento especial, senhoras e senhores, que realmente atenderam o nosso chamamento, estão aqui para recolher mais informações, debater e tirar as dúvidas sobre aqueles assuntos que nós temos, que estamos discutindo
aqui nesses 2 dias. Muito obrigado. E agora, como mediador aqui, esse debate, nosso tema tão importante, que é o piso regional, né, Salvador? Esse tema realmente tem nos incomodado bastante, tanto nós como a Federação dos Empregados. Numa situação econômica tão difícil que o país atravessa, e o Estado, crise maior no setor da economia, e hoje temos 4 estados que têm o piso regional. O estado do Rio Grande do Sul concluído. Numa situação econômica tão difícil, as pesquisas esse ano apontam desemprego, taxas grandes de desemprego, eu acho que acima de 10%, 11%, né, Sr. Guilherme? E situação econômica, as vendas baixas, lojas fechando. Então, eu acredito que nós temos que dar oportunidade para nossos funcionários, pagando, porque nós temos sindicatos fortes, tanto patronal como dos empregados, e tem as condições de fazer o acordo coletivo e as negociações. Bom, começando então esse palestra com o nosso diretor Guilherme, representando a Fundação da Economia e Estatística. O senhor Guilherme, então, tem 15 minutos para nós colocar as suas considerações. Ok, muito obrigado. Eu queria agradecer à FEComércio pelo convite, né? É um privilégio participar do painel com pessoas tão ilustres, né? Bom, se vocês me permitem, eu acho que vou apresentar aqui de baixo, que eu posso me mexer mais, e o que importa mesmo é olhar a apresentação. Certo. Bom, eu tenho 15 minutos, né? Então eu vou tentar ser mais sucinto do que eu planejei, mas vamos lá. Bom, o jeito que eu vou abordar a questão do piso regional e também do salário mínimo nacional, que são políticas idênticas, né? Vendo essa lei do salário mínimo como uma política pública, certo? Uma política pública, ela tem um objetivo que ela busca atender, né? Atingir, e ela pode ser avaliada se ela atende esse objetivo ou não. E é nesse sentido que eu vou investigar como é que o salário mínimo, enquanto política pública, qual é o efeito que ele tem sobre o mercado de trabalho, e também qual é o efeito que ele tem sobre o objetivo que ele busca atingir. Bom, primeiro eu vou falar brevemente sobre a origens do piso, um pouco de estatísticas descritivas que eu trouxe para mostrar para vocês. Depois vai ser a análise mais a fundo da questão do piso regional como política pública, fazer uma análise econômica dessa política. Depois vou mostrar a ideia, né, da minha apresentação, mostrar que essa política, será que ela está acertando o alvo? Será que ela está atingindo os objetivos a que ela se propõe fazer? E, em último lugar, eu vou propor uma alternativa. Vou propor para vocês que existe uma alternativa, uma política alternativa ao salário mínimo, que atinge os objetivos que o salário mínimo se propõe a um custo distorsivo do mercado muito menor. Certo? Bom, então, origens do piso, né? Uma lei implementada em 2000 autorizou a criação permitiu aos estados criarem faixas salariais para categorias, certo? Dois motivos estavam por trás dessa criação dessa lei, né? A gente pode lembrar que nos o começo dos anos 2000, final dos anos 90, era uma época em que o Brasil estava passando por um ajuste fiscal muito profundo, né? A economia, a gente vinha de crises
crises internacionais que tinham balançado a nossa economia e a gente estava tentando buscar uma estabilidade macroeconômica, certo? E é nesse sentido que a gente tem que entender a criação do piso. Por quê? Porque os motivos que estavam por trás dela têm a ver com isso. O primeiro motivo foi dividir com os governadores a pressão por aumentos do salário mínimo, certo? Quando você permite agora que os governos estaduais criem leis de salário mínimo, os sindicatos, enfim, eles podem agora pressionar o governador e não mais o presidente. Né? Agora é uma questão que não é apenas uma questão federal, mas uma questão dos estados. O segundo motivo, talvez o mais importante, era desvincular o salário mínimo que vigorava no setor privado do setor público. Por quê? Qual é o principal problema de aumentar o mínimo federal? Ele gera aumentar o salário mínimo gera alguns problemas, mas do ponto de vista fiscal, para o governo federal, ele gera um problema grande, que a gente sabe que uma parte considerável dos benefícios previdenciários são vinculados ao mínimo federal. De tal forma que toda vez que o mínimo federal aumenta, que você aumenta o mínimo federal, você gera um rombo na Previdência, certo? Então a ideia era, com a criação do piso estadual, você desvinculava a elevação do salário mínimo, ela não geraria um problema fiscal para o governo federal, certo? Um terceiro motivo relacionado ao piso vem do fato de que existem desigualdades, as regiões brasileiras elas são muito desiguais. Né? Existem estados muito ricos e existem estados muito pobres, certo? E a gente sabe, existe um resultado lá de economia, né, teoria econômica, que fala que as regiões mais ricas, países mais ricos, estados mais ricos, o custo de vida, principalmente dos serviços, ele é muito mais caro do que em estados pobres. Por exemplo, um corte de cabelo em São Paulo, ele é muito mais caro do que um corte de cabelo em Quinto Bandeira, por exemplo, certo? Então o custo de vida ele vai ser muito mais elevado. E daí, para compensar isso, argumentava-se que era necessário criar pisos que adaptassem à realidade. Na verdade, antes de 84, existiam faixas de piso, né, estaduais. Foi só a partir de uma lei de 84 que se unificou o piso. Bom, algumas estatísticas descritivas. Aqui a gente vê a evolução do mínimo nacional e do mínimo regional. A gente vê que ele começou 30%. A gente vê que a valorização dos dois mais ou menos parecida, né, nesses últimos 14 anos. A valorização real. E a gente vê que ele começou 30% maior. Ele foi fixado a uma taxa 30% maior do que o mínimo nacional. E o argumento era justamente esse: olha, o Rio Grande do Sul tem um custo de vida maior, então ele deve ser compensado com um salário mínimo maior. Aqui eu estou falando da primeira faixa, né? A faixa mais baixa do mínimo regional. Sabe que existem mais faixas. Estou me concentrando nela. Esse diferencial ele caiu ao longo dos anos. 2010 atingiu o valor mais baixo e depois ele foi recuperando. Bom, a gente, como eu já falei antes, né, os estados que implementaram o piso regional eram os estados mais ricos, né, tendem a ser os mais ricos. E nesses estados o custo de vida era maior, realmente. Né? A gente vê o custo médio das cestas básicas, né, dos estados. Entre as 7 capitais com maior custo de vida, medido pelo preço da cesta básica, 5 deles implementaram o piso, à exceção de Minas e Distrito Federal. Certo? Bom, uma outra coisa que é muito curiosa é que há indícios, né, de que o piso regional, ele em parte, é uma daquelas leis que se cria no Brasil que acabam não pegando, certo? Existem pessoas que há muito descumprimento dessa lei. Por exemplo, em 2004, a gente vê que 12% dos trabalhadores que afirmavam ter carteira assinada ganhavam menos do que o piso regional, certo? A gente obteve essas informações a partir da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio, PNAD. Em 2014, esse valor continuou mais ou menos estável, né? 15% dos trabalhadores tinham carteira assinada,
diziam que tinham carteira assinada ganhavam menos que o piso, certo? Então, essa é uma outra estatística interessante de se levar em conta, é que existe um descumprimento não negligenciável do piso regional. Bom, feito essa introdução rápida em relação ao piso e tal, vamos pensar agora o piso como uma política pública, certo? Segundo seus proponentes, o salário mínimo ele visa atingir 2 objetivos. O primeiro é reduzir a pobreza, certo? E o segundo é reduzir a desigualdade. E a questão é, será que o salário mínimo consegue atingir esse objetivo? Certo? Será que ele vai, de fato, ele reduz a pobreza, de fato, ele reduz a desigualdade? Bom, para pensar isso, a gente tem que raciocinar o que o piso está fazendo, né? Vamos pensar, então, do ponto de vista econômico. Ele pode afetar o trabalhador de 3 maneiras. Quando o piso é implementado ou ele é reajustado, pode acontecer 3 coisas. Primeiro, o trabalhador pode ganhar um aumento, ou seja, o empregador ele vai lá e reajusta o salário do trabalhador para estar de acordo com o mínimo, certo? O novo mínimo. Ele pode ficar desempregado. O empregador ele julga que agora os custos são excessivos, então eu vou demitir ele e vou substituir, por exemplo, o meu trabalhador por máquinas, vou automatizar algum processo, etc., que não valia a pena fazer antes, agora vale a pena. Terceira possibilidade, ele pode virar um informal. Certo? A gente sabe que a informalidade no mercado de trabalho no Brasil ela é muito grande. Então, no caso, ele não vai ser demitido, ou ele pode ser demitido e depois conseguir um emprego informal com um salário menor. Certo? Considerando esses 3 casos, a gente vê que o efeito sobre a pobreza é ambíguo. Então, sabe dizer se a pobreza caiu ou aumentou, em função, alguns ganham aumento de salário, mas alguns ficam desempregados, alguns não ficam informal. Qual é o efeito líquido disso? Certo? Essa medição é muito difícil de fazer. Existem poucos trabalhos que conseguiram medir parte dos efeitos. Existe o trabalho mais bem feito para o Brasil, que considera o salário mínimo nacional, obviamente. Ele encontrou os seguintes resultados. O tamanho do setor formal é 9% menor do que ele seria na ausência do mínimo nacional, ou seja, se o mínimo não existisse, o mercado de trabalho seria maior do que ele é com o mínimo, certo? Essa redução se deve, em parte, obviamente, ao aumento do desemprego, ou seja, o setor formal ele se reduz por quê? Porque trabalhadores que estariam empregados agora estão desempregados por causa do salário mínimo, e também porque trabalhadores que estariam formalizados só se viram informais, certo? Como resultado, né, o tamanho do setor formal ele aumenta em 40% por causa do mínimo nacional, certo? Então a gente vê que o grande causador uma das grandes causas da gente ter um setor informal tão grande na economia é, de fato, a presença do salário mínimo. Certo? Existe um outro estudo que foi feito para o piso regional no Rio Grande do Sul, que ele quer ver o efeito do mínimo regional no aumento da informalidade no Rio Grande do Sul. E as conclusões, basicamente, são o seguinte: quando o salário mínimo regional ele era 30% maior do que o salário mínimo nacional, a sua ausência, ou seja, se o salário mínimo regional não existisse, o tamanho do setor formal aumentaria em 4 pontos percentuais. A gente pode ver aqui, no ano 2002, a barra cinza ela é o tamanho do setor formal da economia na ausência do mínimo regional, e o azul é na presença do mínimo. A gente vê que a ausência dele faz com que o setor formal seja maior, certo? Obviamente, quanto mais próximo o salário mínimo regional for do salário mínimo nacional, menor vai ser esse efeito de aumento da informalidade, certo? Aquele estudo que eu falei sobre o Brasil, ele encontrou também os seguintes efeitos. A média de salários, ela aumenta na presença do salário mínimo, ou seja, os salários, a média salarial, ela aumenta em função do aumento do salário mínimo.
a desigualdade salarial é reduzida em 24%, certo? Ainda assim, a gente não pode afirmar que a pobreza tenha se reduzido em função do mínimo, porque a gente não leva em conta as pessoas que perderam emprego, por exemplo, ou que saíram da população economicamente ativa, por exemplo. Bom, mas vamos supor então que o salário mínimo não tivesse nenhum efeito nocivo sobre o mercado de trabalho. Vamos supor que quando aumenta o salário mínimo, todos os trabalhadores recebem aumento de salário e ninguém é demitido, ninguém vira informal, certo? Nesse melhor cenário que se pode imaginar, será que os mais pobres ficaram menos pobres? Para que isso aconteça, o salário mínimo ele tem que estar atingindo os mais pobres, certo? Ele tem que estar afetando a vida dos mais pobres. Isso é verdade? Na verdade, o que a gente está perguntando é o seguinte: será que essa política pública, mesmo que ela não gere distorções no mercado, será que ela está cumprindo seu papel? Isso é importante porque quando a gente pensa sobre uma política pública, a gente sabe que ela pode cometer 2 erros, certo? O primeiro deles é o seguinte: ela pode não atingir as pessoas que precisam da política. Esse é o erro mais básico. Eu crio uma política pública para atingir as pessoas mais pobres e ela não atinge. Ela afeta, sei lá, pessoas mais ricas, por exemplo. E o segundo erro, ela pode atingir pessoas que não precisam da política, certo? Obviamente, o erro do tipo 1 é o mais grave. Um exemplo de uma política boa, ou seja, que minimiza os 2 erros, é o Bolsa Família. O Bolsa Família ele é uma política pública que ele está acertando, ela consegue achar os mais pobres e dar dinheiro para eles, certo? O cara que recebe Bolsa Família, provavelmente, ele é um cara que precisa desse dinheiro. O Bolsa Família ele comete o erro do tipo 2. Existem pessoas que não precisam de Bolsa Família, mas que recebem. Mas esse erro é muito pequeno, certo? Então, esse é um exemplo de uma política pública boa. O salário mínimo, ele tem esse efeito? Bom, para a gente ver isso, eu trouxe essa tabela aqui que mostra o seguinte: 27% das famílias, o chefe de domicílio de 27% das famílias, de todas as famílias do Brasil, recebem até um salário mínimo, certo? Esses são os mais pobres. O percentual de famílias, em outras palavras, o percentual de famílias cujo chefe da família recebe menos que o salário mínimo é 27%. Essas pessoas não estão sendo afetadas pelo mínimo. Quando o mínimo aumenta, a renda dessas pessoas não aumenta, certo? Vai aumentar das pessoas que recebem um salário mínimo ou 2, certo? O que quer dizer o seguinte, que essa política ela está errando algo. Ela não é uma política boa, certo? O piso regional ele vai errar ainda mais. Por quê? Porque ele é maior ainda que o piso nacional, certo? Bom, será que existe uma alternativa, e aí já encerrando a apresentação, será que existe uma alternativa ao salário mínimo e ao piso regional? Bom, a alternativa é o seguinte: a gente pode entender o piso e o salário mínimo nacional como um subsídio que a gente dá para o trabalhador. O trabalhador, se o salário sem o mínimo era R$500 e agora com o mínimo é R$1.000, isso quer dizer o seguinte: que o trabalhador está ganhando R$500 pelo trabalho dele, mais um subsídio de R$500, certo? Na prática é isso. E esse subsídio ele é pago pelo empregador. Então é como se o governo estivesse colocando um imposto que fosse imediatamente... É como se o empregador pagasse um imposto que fosse imediatamente transferido para o trabalhador em forma de subsídio, certo? Qual é o problema de colocar um imposto no empregador? Tá? O problema é que esse imposto ele incide em quem contrata, certo? Ele é um imposto sobre contratação de mão de obra. Como resultado, a contratação de mão de obra ela vai ser desincentivada, certo? Quando a gente quer, por exemplo, que as pessoas fumem menos, o que o governo faz? Ele bota imposto no cigarro. Se tu bota imposto em contratar mão de obra, o que vai acontecer? Eu vou contratar menos mão de obra, certo? Então esse é o efeito que o salário mínimo está fazendo. Qual é a alternativa, então? Uma política parecida com o Bolsa Família, que na verdade se aplica nos Estados Unidos, se aplica na Europa. Como é que funciona?
Imagina que o policy maker, ou seja, o político que está fazendo, que quer desenvolver a política pública, a gente não deseja que nenhum trabalhador receba menos do que X reais. Imagina que a gente quer que ninguém que trabalhe receba menos do que, por exemplo, R$1.000, certo? O que a gente faz, então? Basta que o governo se comprometa a complementar o salário do trabalhador com a diferença entre R$1.000 e o salário vigente dele. Se eu vou trabalhar, se o trabalhador ganha no salário, ele trabalha por R$500, o governo vai lá e paga R$500 para ele. Aí ele fica com R$1.000, certo? Essa política tem o mesmo efeito do salário mínimo, no sentido de aumentar o salário do trabalhador, o rendimento do trabalhador, mas ela não distorce o mercado. Ela não gera desemprego, ela não gera informalidade. Ela seria uma espécie de abono salarial, ou imposto de renda negativo, onde, ao invés de pagar, como é que é o imposto de renda? Eu meço a minha renda e, eu vejo qual é a camada que eu estou ali, e o cara vai me tributar 27,5%, ou enfim. O salário mínimo, essa política que eu proponho, ela é imposto de renda negativo, ou seja, se eu ganho menos do que um patamar, o governo me dá dinheiro, certo? Essa política, ela é estritamente melhor do que o salário mínimo, certo? Pelo que eu falei. O custo dessa política, ela não incide sobre os empregadores, o mercado não é distorcido, então, tanto o trabalho quanto o capital, né, os trabalhadores quanto os empresários estão melhores, certo? Essa é uma alternativa. Bom, obrigado. Obrigado, Guilherme. Agora, nós perguntamos para o senhor Vilmar, antes de passar a palavra para ele. Senhor Vilmar, o senhor não acha que a existência do piso regional atrapalha as negociações entre sindicatos patronais e sindicatos dos empregados? Não enfraquece nossos sindicatos, que estamos sempre negociando. E as cidades onde não tem sindicatos, que é inorganizados, nós sempre negociamos as duas federações. Até já está marcada a reunião dia 13 para nós negociar dessas cidades. Então, e o ano passado foi dificuldades grandes em condição do aumento. Foi um aumento realmente absurdo, aumento do piso regional, e às vezes a política traz umas consequências ruins para os empresários negociar. Então ela dificultou num ano que a situação econômica enfrenta dificuldades. E assim muitos sindicatos do ano passado não conseguiram negociar. Então as negociações não procedeu. Então eu quero que o senhor passe a palavra com essa pergunta. Tá bom. Na verdade, eu não acho que ele seja um problema. Para ele, muito antes, pelo contrário, eu vou tentar demonstrar aqui. Eu não sei como é que vai ser por aqui, Sebran? O vídeo. Eu não sei muito lidar com esse negócio aqui, não. Para a direita, vai passando. Tá bom. Primeiramente, queria cumprimentar aqui, em nome do senhor Abraim, agradecer, em nome do Luiz Carlos Bon, aqui, agradecer o convite da Fé Comércio. Na verdade, me deram uma tarefa herculana aqui, né, em 15 minutos, tentar fazer o que eu não consegui fazer em 15 anos, convencê-los de que o salário mínimo regional é uma boa política para a economia e, particularmente, para ambos os lados. E é isso que eu vou procurar trazer aqui, porque eu tenho convicção disso, Sebran. Eu acho que não atrapalha. Aqui vou passar rapidamente, são questões que eu levantei, mas já foram elencadas aqui um pouco, para começar assim, bem pesado, né? Para depois a gente ir amenizando. Aqui um pouco a questão do salário mínimo nacional, o que se deveria ser hoje, pelos princípios constitucionais. Eu acho que eu vou descer aqui o caminho.
pelos princípios constitucionais, o que deveria ser hoje o salário mínimo regional, calculado, o salário mínimo nacional, calculado pelo DIESE, que seria de R$ 3.725. Ou seja, em torno de 4 vezes o valor que é hoje. Nós sabemos que isso seria difícil incorporar isso na economia que nós temos hoje, a nível nacional, mas ele serve como uma meta, como um objetivo a ser alcançado, e certamente, quando nós chegarmos lá, a sociedade vai ser uma sociedade muito mais evoluída e muito melhor para os trabalhadores e também para os próprios empresários. Ali eu acho que está colocada, quando foi criado aqui o salário mínimo no Rio Grande do Sul, todas essas questões. Um pouco a função do que é o salário mínimo regional. Nós entendemos que o salário mínimo regional ele é um importante instrumento de distribuição de renda, mas não é só um importante instrumento da distribuição de renda. Ele também é, ao contrário do que afirmou aqui o economista da FIE, ele é um impulsionador do consumo local e também um gerador de emprego, e depois eu vou demonstrar, inclusive, pelos gráficos, né, construídos pela própria FIE, que ele não é um instrumento que seja um problema. Não, ele é um importante instrumento, porque ele ajuda a distribuir a renda, porque ele melhora o salário das pessoas, daqueles que são os consumidores, efetivamente, do setor do comércio e dos serviços representados aqui pela entidade empresarial. Ele é, na verdade, também, nós consideramos um redutor da desigualdade, da estrutura salarial e empregos de baixos salários, tendo como principal objetivo proteger os trabalhadores que estão na base da hierarquia salarial. Ou seja, o salário mínimo não é para regulamentar aqueles trabalhadores que já ganham um salário médio superior. Não, ele é para estabelecer um valor mínimo, né? Um valor mínimo. E isso, dentro do nosso entendimento, ele ajuda, inclusive, exatamente a você aproximar aqueles que ganham menos daqueles que ganham mais, que irá um equilíbrio maior. E que principalmente se dá pelos estudos que a gente tem feitos para nós pelo DIESE, com as mulheres, com os jovens, com os trabalhadores do setor agrícola, que é a atividade primária, com os domésticos, né? E os representados pelas entidades sindicais mais frágeis ou aquelas entidades das pequenas cidades, né? Alguns aspectos relevantes que nós consideramos para a economia, né? Principalmente quando a gente trata do emprego doméstico, que na verdade, o emprego doméstico é uma relação entre a família e o trabalhador. Não existe uma negociação coletiva que regulamente a questão do trabalho doméstico, né? A negociação coletiva, pisos salariais, condições de trabalho. Existe uma legislação que foi muito importante, que foi um avanço importante, né? Porque o trabalho doméstico ele precisa ser valorizado, né? E principalmente as mulheres que estão aqui presentes sabem muito bem disso, o que é efetivamente trabalho doméstico. Aqui lá em casa é eu que faço, né? Então é mais penoso ainda, né, Severino? Estou brincando aqui, mas a gente divide o trabalho. Mas as mulheres têm um conhecimento maior. O trabalho doméstico, né, que tem as suas limitações. E no Rio Grande do Sul, o trabalho doméstico, não só o trabalho formal, mas tanto o formal como o informal, ele representa em torno de 389,9 mil empregos. Isso representa 11% dos empregos, não é pouca coisa, né? E esse povo, os trabalhadores domésticos, tanto homens como mulheres, eles são potenciais consumidores também, né? Porque eles estão dentro do mercado consumidor. Outro aspecto relevante é que ele baliza, o salário mínimo regional baliza os salários de ingresso no mercado de trabalho. Então isso é muito importante, né? Porque ele funciona como um balizador, não só do ingresso do trabalhador, do ingresso no mercado de trabalho, mas também a remuneração média dos trabalhadores de cada categoria. O que eu quero dizer com isso? Nós temos 4, 5 faixas do salário mínimo regional. Está lá o setor do comércio, onde tem o setor de serviços, outras categorias. Estão lá as atividades primárias, que são a agricultura, o trabalho doméstico. Então, categorias que têm uma especificidade, uma realidade comum, estão encaixados dentro daquela faixa salarial. Então, ele equaliza a nível da economia do Estado, ele procura equalizar exatamente por categorias ou por similaridade, né? Similaridade do trabalho que é exercido. Outra questão, a inibição da rotatividade, né? Nós achamos que ele é
um instrumento importante, apesar de nós termos ainda um índice de rotatividade extremamente grande. Não só aqui, eu não falo a nível do Rio Grande do Sul, mas a nível nacional. Uma das características do mercado de trabalho brasileiro é exatamente isso, a alta rotatividade, né? Nós temos no setor do comércio, hoje, o índice de rotatividade é mais de 60%, né? Descontando aqueles trabalhadores que pedem demissão, isso mesmo assim nós temos um índice bastante alto, são 40% o nosso índice de rotatividade, do turnover no setor do comércio. Então, o salário mínimo pode também funcionar como um importante instrumento na diminuição desse processo de rotatividade, que não é bom nem para o empregador e nem para o empregado. É um outro aspecto também que a gente quer levantar, nesse detalhe, eu até estava vendo esse dado aí, está desatualizado, de 8,5%, os dados de 2015, a diferença, na média, dos trabalhadores do setor do comércio do Rio Grande do Sul, dos que foram demitidos e os que foram admitidos, foram admitidos com um salário, em média, 9,8% menor do que aqueles que foram demitidos. Aqui um pouco esse aspecto que nós consideramos importante também, que o salário mínimo regional ele funciona como um equalizador da diminuição regional. O que é isso, né? Do ponto de vista das diferenças entre regiões do Estado, ele exerce um papel equalizador, para que a gente possa equalizar, mesmo que seja por baixo, mas numa média geral, uma realidade dentro de uma realidade de uma determinada categoria econômica, no nosso caso aqui o comércio, estabelecer um patamar homogêneo mínimo a nível do Estado. Isso não quer dizer, pessoal, que isso vai servir também para as grandes cidades. As grandes cidades, os grandes sindicatos já vão ter uma condição melhor de negociação, né? Nesse aspecto também, nós queríamos levantar, junto com outras medidas dessa questão de elevar, vamos dizer assim, a condição desses trabalhadores do ponto de vista do seu poder aquisitivo, o piso regional, ele impulsiona também aquelas economias locais e dá uma condição melhor, como também, e aqui eu não concordo com a fala aqui do nosso economista da FE, que o salário mínimo não trouxe resultados. Se nós não tivéssemos, depois mais adiante a gente vai falar um pouco sobre isso, uma política de valorização do salário mínimo, certamente nos últimos 10 anos, praticamente, quando nós entramos nessa crise do sistema capitalista internacional, o Brasil não conseguiria ter reagido da forma que reagiu a essa crise do sistema capitalista internacional. Ou seja, o poder de compra, a melhoria, a valorização do salário mínimo é que deu condições, inclusive, de nós fortalecermos e criarmos um mercado interno mais forte, mais consumidor, para exatamente poder consumir aquilo que nós não estávamos mais nem exportando, enfim, ou para superar as dificuldades que nós estávamos encontrando aqui internamente, né? O salário mínimo como um sistema de negociação setorial. Eu falei um pouco disso, pessoal. Nós temos alguns países, como a Alemanha, como a Itália, claro que são realidades diferentes, né? Porque lá são países que se equivalem, vamos dizer assim, da base territorial, população um pouco maior, né? Mas uma base territorial como se fosse um estado do Rio Grande do Sul. E o Brasil tem dimensões continentais e não seria possível você estabelecer, muito difícil, estabelecer contratos coletivos nacionais por categoria. Isso seria muito difícil. Mas nós entendemos que eles podem ser estabelecidos por região ou por estado, né? Mas no Brasil não se tem essa tradição dos conselhos de salários tripartite, né? Ou mesmo os chamados contratos nacionalmente articulados, negociados, sejam negociações coletivas feitas, por exemplo, que nem com a CNTC e a CNC, para que elas valham para todos os trabalhadores do comércio no Brasil. Nesses países existe exatamente isso, são contratos nacionais. É claro que é uma economia mais homogênea, mas nós achamos que o piso regional, ele funciona, por ele ser regional, né? O Rio Grande do Sul tem um piso, Paraná tem outro, Santa Catarina tem outro, São Paulo tem outro, Rio de Janeiro, e assim por diante. Minas Gerais discute agora a implantação também, que são, vamos dizer assim, os maiores estados produtores do país, desenvolvidos, né?
Então, o piso regional funciona como um sistema de negociação setorial, né? Ele, na verdade, acaba equalizando exatamente essas categorias que estão relacionadas nas respectivas 5 faixas do piso regional. Eu quero levantar aqui os principais argumentos que são levantados, e foram levantados aqui também pelo economista, e certamente a FEComércio também, nos debates que a gente tem feito, sempre tem levantado, né? E um pouco é o problema do custo do trabalhador, o aumento da informalidade, o aumento da taxa de desemprego, a incapacidade das micro e pequenas empresas em absorver o salário mínimo regional, né? Eu queria colocar o seguinte, ó, segundo o IBGE, aqui são dados do IBGE, em 2013, já tem dados mais atualizados, inclusive. O Rio Grande do Sul possuía 147 mil empresas no comércio. Quando eu falo comércio aqui, pessoal, na verdade aqui é o comércio varejista atacadista. A FEComércio representa muito mais, porque é entre o setor de serviços, outros setores, que no caso nós não representamos. Por isso que esse estudo ele é um estudo mais focado exatamente na categoria que nós representamos, né? Empregava 745 mil. Eu acho que hoje deve estar em torno de... diminuir um pouco esse número aí. Segundo a pesquisa, o montante de salários, retiradas e outras remunerações, quando falo retiradas, aqui está incluído também aqui as retiradas do próprio empreendedor, né? Representavam, em média, 5,7% do valor da receita bruta do setor. Em 2012, esse valor era 5,5%. Então, esses são dados. E aqui, a gente pode observar, e eu botei o gráfico exatamente para a gente conseguir visualizar melhor, de 2002 a 2014, segundo a RAIS, portanto, esses são os dados fornecidos pelos próprios empresários, né? O estoque de trabalhadores formais no Rio Grande do Sul cresceu 53,4%, passando de 2 milhões e 27 com carteira assinada para 3 milhões e 109. Agora, em 2015, ele diminuiu um pouco, mas ele é superior ainda aos 3 milhões, né? Então, o que nós constatamos com isso, pessoal? Que não é a política do salário mínimo regional um problema para a geração de emprego, porque se fosse um problema para a geração de emprego, nós não sairíamos de 2 milhões para 3 milhões e 109 empregos. Ao mesmo tempo, segundo o IBGE, o número de trabalhadores sem carteira assinada registrou a queda de 7%, passando de 708 mil em 2001 para 658 mil em 2013, uma redução de 49 mil empregos sem carteira assinada. Eu, se não me engano, esse dado aqui é da região metropolitana de Porto Alegre. Eu acho que é, né, Portugal, esse dado deve ser da região metropolitana de Porto Alegre. A taxa de desemprego, o crescimento do emprego, o rendimento dos que pertencem ao grupo dos 25% mais pobres, que aqui já é uma outra contradição, inclusive da afirmação feita anteriormente. Conforme podemos ver, o período de 2001 a 2015, né, os dados aí são até agosto, na região metropolitana de Porto Alegre, a taxa de desemprego passou de 14,9% em 2001 para 7,2%. Esse dado aí, inclusive, não está atualizado, ele está em torno de 8,7%, 8,8%, né, em 2016. Nesse período, o emprego com carteira assinada aumentou 52,3%. E o rendimento médio real dos assalariados que pertencem ao grupo dos 25% mais pobres cresceu 56,7%. E aqui que eu venho novamente a contestar aquilo que foi afirmado aqui pelo economista da FEE, que a política de valorização do salário mínimo não se comprova que melhora a vida das pessoas que ganham menos. Então, aqui está constatado exatamente isso, pessoal. Depois, mais adiante, nós vamos ver um outro gráfico. Então, os mais pobres, a renda deles cresceu 56,7%. Isso aí, pessoal, não é gente que vai investir no interior, não é gente que vai investir na Bolsa de Valores, Cancún, etc. Não, são pessoas que vão consumir no mercado local. Elas vão incentivar as vendas locais e, portanto, fomentam o processo de desenvolvimento da sua cidade e da sua região. Esse que é um fato extremamente importante. A contratação nas micro e pequenas empresas, porque muito se fala, é o seguinte, não, as pequenas empresas não podem absorver isso.
né? O que a gente observa, pessoal? Nos últimos anos, segundo os dados do Ministério do Trabalho, as micro e pequenas empresas, isso eu estou falando até 19 empregados, foram as únicas que tiveram saldo positivo, né? Então, o que está se colocando, não, as pequenas não têm condição de absorver e tal. Não, as pequenas têm. Tanto tem que elas tiveram um crescimento no número de empregos. E o salário médio de contratação é maior do que as empresas de médio porte. Por que se dá isso, pessoal? E principalmente as pequenas empresas, elas estão situadas no setor do comércio. Porque há uma relação direta com o empregador, são pessoas de maior confiança, ele tem interesse que essas pessoas continuem mais tempo com ele, então há também aí uma qualificação maior nesse trabalhador da pequena e média empresa, uma pessoa que faz parte da empresa como se fosse a família dele. Não é que nem uma grande empresa que o empregador nem sequer conhece, às vezes, o seu empregado. Aquele dado que eu estava dando, eu acho que era da indústria, esse aqui é o do comércio, mas ele é similar também. Ó. As microempresas, até 9, foi as únicas que tiveram contratação positiva, de 500 a 999 também tiveram alguma coisa. Aqui eu estou pegando os dados, que na verdade nem fui eu, esse vamos dizer assim, é mais um estudioso aí, ligado aí ao setor do comércio, que é o Marcos Gouveia de Souza. Ele é um dos consultores aí do setor. Então ele coloca um pouco assim, ó, o volume médio das vezes do comércio cresceu 8% ao ano entre 2000 e 2012, caiu para 4% em 2014, 2015 já, 2006 está negativo. O varejo brasileiro viveu uma década de ouro no período de 2004 a 2013, com a expansão do consumo, do mercado, de todas as regiões brasileiras, sem exceção, né? Que fez, esses dados aí são dados nacionais, né? Como que crescesse a sua participação no PIB, o comércio, lá em 2004, representava 18,8% do PIB, passou a representar 25,8% do PIB, né? O setor do comércio cresceu rapidamente, graças aos fatores que não poderão se repetir, afirma ele aqui, né? E o principal foi a incorporação de mais de 40 milhões de brasileiros ao mercado de consumo. Esse aqui é um dado essencial, pessoal. Por que o comércio, mesmo num período de crise internacional, teve o crescimento que teve? Porque pessoas que não tinham condição de comprar foram incluídas exatamente no mercado de consumo. Isso possibilitou que pessoas que antes não compravam, passaram a comprar. E isso se deu através do quê? Através da política de valorização do salário mínimo, essencialmente. Não existe outra alternativa. Claro que Bolsa Família, outros instrumentos também ajudaram. Mas no central, exatamente essa política de valorização, dessa inclusão da geração de mais de 20 milhões de empregos com carteira assinada nesse mesmo período, que nós passamos de 28 milhões para 48 milhões de trabalhadores com carteira assinada nesse mesmo período. Quer dizer, nós aumentamos a massa de pessoas que passaram a consumir, por isso que o comércio também teve essa oportunidade de crescimento. Agora, o que ele está dizendo? Que isso se esgotou, e eu concordo com ele, né? Que essa política, ela se estagnou. Aqui nós temos um pouco os dados do crescimento do volume de vendas do Rio Grande do Sul. Ali tem de 2006 a 2014, 2014 e 2015, aí ó, já está aparecendo negativo, eu não sei se fecha o ano inteiro. O que nós podemos observar com isso, pessoal? Que mesmo nesses períodos de crise, nós temos, ó, vocês vejam, 2006, o crescimento foi pequeno, 2007 já passou para 7%, 2008, 6,4%, 2009, 2010, deu esse salto de 10,7%, e assim sucessivamente. Aqui, eu acho que é o grande, vamos dizer assim, eu estou indo para a finalização, senhor Ibrahim. Aqui eu acho que é o grande problema, pessoal, que eu até ouvi um comentário do Ciro Gomes, a semana que veio fazer um debate aí sobre essa questão do problema da dívida externa, da dívida interna brasileira, que não é só um problema do Brasil, é um problema hoje que afeta todos os estados brasileiros, todos os municípios brasileiros, e que eu acho que vai ser o grande debate que nós temos que fazer na sociedade, pessoal. Porque o Estado, tanto o Estado brasileiro como o nosso Estado, eles estão efetivamente sufocados, né? Aqui é uma análise do orçamento do
do bolo do Orçamento Geral da União, tá? Esse é de 2014, mas não mudou muito agora, não. O governo federal gastou 978 bilhões com juros e amortização da dívida pública, que representou 45,11% de todo o orçamento do ano, né? Vocês vejam, ó, 17,7% do PIB. Essa quantia corresponde a 12 vezes o que foi destinado para a educação, 11 vezes para os gastos da saúde e mais do que o dobro com os gastos da Previdência. Então, esse que é efetivamente um problema que precisa ser enfrentado, né? Calcula-se que a nossa dívida pública deve estar em torno de 2 trilhões e meio, né? Ou seja, cada ponto percentual que se aumenta a taxa de juro, isso representa por ano mais quantos bilhões? 2,4, 2,5 bilhões que nós vamos ter que tirar de investimentos na área da saúde, da educação, etc. e tal, para pagar quem? O setor financeiro, aquilo que produz dinheiro sem produção, ou seja, ganha dinheiro em cima, né, da especulação financeira. Hoje, vamos dizer assim, a estrutura do próprio capitalismo ela está invertida, né, porque não se ganha mais dinheiro, na maioria, o dinheiro que circula, que se ganha no mundo, não é mais com produção, é com especulação. Então, se nós não conseguirmos mudar esse conceito, dificilmente nós vamos conseguir superar essas crises cíclicas que o capitalismo vem enfrentando na atualidade. E aqui, pessoal, para contestar mais, hoje eu estou, por enquanto só estou contestando, depois, quem sabe eu vou contestar o Portugal no segundo tempo, né, Sr. Ibrahim? Mas como ele teve a felicidade de falar antes, aqui eu mostro mais os dados, que são dados feitos, eu acho que Fundação Getúlio Vargas, né? E o IPEA, ó. Aqui é muito importante, ó. Aqui, pessoal, nós tínhamos, em 2003, tá aí o gráfico, você vê o gráfico da esquerda, né? Na classe A e B, aí é em milhões de pessoas. Nós tínhamos 13 milhões em 2003. Em 2014, nós conseguimos avançar para 29 milhões. E aqui que está o grande efeito que nós tivemos, e isso que foi, vamos dizer assim, que possibilitou esses anos, vamos dizer assim, de ouro do comércio, né? Na classe C, nós tínhamos 66 milhões e passamos até em 2014 118 milhões. E na classe D e E, que são as classes, vamos dizer assim, que não têm o poder de consumo, de 96 milhões, baixou-se para 49 milhões. Aqui que se diz que foram incluídos, vamos dizer assim, no mercado consumidor, mais de 40 milhões de brasileiros. Quer dizer, isso faz a diferença. Claro que alguns deles já nesse último ano, 2 anos, aí já foram excluídos, mas foram colocados dentro do mercado de trabalho, e isso é muito importante. O que eu queria colocar com isso, pessoal? Nós estamos exatamente nessa, vamos dizer assim, nessa grande encruzilhada, né? Ou nós vamos continuar fortalecendo o sistema financeiro e excluir, nesse caso, o capital vai ter que excluir os trabalhadores, né? Tem que, ao invés de nós atacar aquilo que é o principal problema, nós vamos reduzir salário, nós vamos retirar direitos e tal, e nós vamos enfraquecer cada vez mais a nossa economia. Por isso que o papel da valorização do salário mínimo, a valorização do salário mínimo regional, você dá poder de compra para a população, e quando eu falo aqui, pessoal, não estou falando só para os trabalhadores do comércio, eu estou falando que o salário mínimo regional, ele se aplica para todas as categorias de trabalhadores. Então não é só o Sindilojas que está negociando a convenção coletiva, não é só o Café Comércio que está negociando a convenção coletiva, mas todos os outros sindicatos, todas as outras categorias que formam a massa de consumidores, está também negociando naqueles percentuais e empurrando e melhorando a condição exatamente de poder aquisitivo da massa que é a massa consumidora, no caso do setor do comércio e serviços, né? Então, com isso, pessoal, eu queria dizer para vocês que nós entendemos que a política do salário mínimo regional, ela não tem só a sua importância para melhorar as condições de vida, as condições de salário do trabalhador, mas, ao mesmo tempo, o que está por trás disso é nós criar também
um mercado consumidor cada vez mais fortalecido, né? Se nós trabalharmos no sentido inverso, que é aquilo que foi colocado um pouco no gráfico, continuar mantendo um sistema que privilegia o setor financeiro e nós, na verdade, não nos preocuparmos com a retomada do desenvolvimento econômico e, principalmente, nós fazíamos um debate que até a CTB, a nível nacional, que é a central que eu represento aqui no Estado, nós propusemos, junto com o Diese, uma reunião com os setores patronais, porque nós entendemos que precisa haver uma união nacional dos setores produtivos, e quando falo setores produtivos, são trabalhadores e empresários, para que nós possamos enfrentar esse momento dessa crise que nós estamos vivendo, não só a nível do Brasil, mas a nível internacional. Ou nós tomamos uma atitude em relação a essa dominação do mercado pelo capital especulativo, ou, na verdade, nós vamos afundar todo mundo junto, né? Precisa ter uma união nacional, precisa ter um debate mais público acerca dessa questão, para que a gente possa resolver aquilo que é o problema de fundo da sociedade brasileira, que não é um salário digno para o trabalhador, que quanto mais ganhar, mais ele vai render, mais ele vai se satisfazer, mais ele vai se empenhar, inclusive, para que o empreendimento de vocês também vá bem. Eu sou funcionário, eu sou trabalhador, e é exatamente dessa forma que a gente vê. Então, o que eu queria colocar aqui para vocês, um pouco nessa, vamos dizer assim, explanação inicial, era isso, e depois, certamente, no debate, a gente vai poder aprofundar o assunto. Muito obrigado. Obrigado, Vermar. Obrigado, Vermar. Agora eu quero contestar alguns dados, porque aqui veio o nosso chefe mestre da economia, né, professor Marcelo. Se nós estamos atravessando dados, o PIB é negativo, o nosso desejo realmente é que crescimento, mas hoje estamos com um PIB negativo, quase acima de 3%, né, Vermar? Nosso desejo realmente é o crescimento, porque quando a economia cresce, o comércio cresce, os funcionários crescem junto, né? Mas, infelizmente, os nossos dados são negativos. Eu passo a palavra para o professor Marcelo Portugal, que vai nos trazer vários dados sobre a economia, né? Bom, pessoal, boa tarde. Eu queria começar agradecendo o convite da FEComércio para estar aqui em Torres. Queria agradecer, na verdade, em duas dimensões, né? Primeiro, queria agradecer pela possibilidade dessa troca de ideias tão profícua que a gente teve aqui ao longo do dia de hoje. A palestra anterior de terceirização foi muito boa, foi um prazer ouvir de novo aqui o Vidor, embora a gente vai discordar em uma série de coisas, é nessa troca de ideias, é na discordância, não é? No debate intelectual que as pessoas crescem. Então, queria agradecer a FEComércio essa possibilidade de estar aqui, de poder crescer um pouco, aprendendo diferentes visões, né? E queria também agradecer sob um outro ponto de vista, né? Então, primeiro, agradecer pela possibilidade desse crescimento intelectual, mas também queria agradecer por um outro ponto de vista, mais pessoal. Vocês sabem que eu mudei para o Rio Grande do Sul em 1993, em janeiro de 1993. Eu tenho 23 anos de Rio Grande do Sul. E desde que eu cheguei aqui, as pessoas dizem para mim que o litoral gaúcho, as praias não prestam, porque o mar é turvo, venta muito e a água é gelada. Isso fez com que, ao longo desses 23 anos, eu nunca tivesse botado o pé dentro d'água numa praia gaúcha. Eu moro aqui há 23 anos, eu nunca tinha ido à praia. Mas esse congresso me deu essa possibilidade, porque eu cheguei ontem, né, na hora do almoço e tal, não tinha o congresso, não tinha o que fazer, eu resolvi ir à praia. E descobri que mentiram para mim. Tem 23 anos, né? Eu não sei quem foi, mas se você for à praia ali, a praia aqui em Torres, o mar está limpo, dá para ver os pés quando a gente entra dentro da água, a água não está gelada e não venta, tá certo? Então eu posso dizer a vocês com certeza que em 100% das vezes que eu fui à praia no Rio Grande do Sul, nos últimos 23 anos, a praia estava ótima.
Mas, então, de novo, obrigado pelas duas possibilidades, pela possibilidade de conhecer a praia e pela possibilidade da troca intelectual. Eu vou abordar o tema das vantagens e desvantagens do piso regional de uma forma muito similar à que foi levantada pelo Guilherme aqui, né? Eu vou olhar sob um prisma econômico, né? E vou fazer um pouco como ele fez no final. A pergunta diz assim: será que tinha uma outra alternativa? Então eu vou mostrar, eu queria fazer três coisas. Primeiro, o que é? Eu quero mostrar para vocês que a política de piso regional, a política de salário mínimo, seja qual for, é uma política de tabelamento de preços. No fundo é isso. Do ponto de vista econômico, o que se está fazendo é tabelar um preço. Normalmente, em economia, os preços são determinados por mercados, por oferta e demanda de bens e serviços. É isso que determina o preço do abacaxi, o preço do dólar, o preço do dinheiro, que é a taxa de juros. Os preços são determinados por oferta e demanda, mas em certos casos há uma intervenção governamental que tabela o preço. Ele diz assim: tal produto, por exemplo, 1 hora trabalhada, ou 1 quilo de batata, ou seja o que for, vai valer um determinado preço. Então a pergunta é: quando a gente introduz uma política de piso regional, ou dito do ponto de vista econômico correto, quando a gente introduz uma política de tabelamento de preço, qual é o efeito disso? Qual é o efeito da política de tabelamento de preço sobre a economia? E aí, o meu resultado, né, eu vou mostrar primeiro do ponto de vista teórico, depois do ponto de vista empírico, vai ser similar ao que mostrou o Guilherme aqui, que é de que a gente perde emprego. De certa forma, o meu resultado é compatível com o do Vidor. O Vidor mostra no gráfico dele que nós saímos de 1 milhão e poucos mil empregos formais, 2 milhões, e chegamos em 3 milhões. É verdade, o emprego formal no Rio Grande do Sul e no Brasil cresceu, mas não é essa a pergunta correta a ser feita. A pergunta correta a ser feita é: teria crescido mais na ausência do piso? Porque se a resposta é sim, o emprego teria crescido mais na ausência do piso, isso significa dizer que o piso deixou fora do mercado de trabalho um número muito grande de trabalhadores. Ou, como diz o Guilherme, ou botou na informalidade ou botou no desemprego. Então eu vou mostrar para vocês, esse vai ser o meu último slide, eu vou mostrar para vocês no fim, que quando a gente compara, é como se eu tivesse feito o gráfico que o Vidor mostrou, só que o Vidor mostrou o gráfico para o Rio Grande do Sul. Eu vou mostrar para vocês uma tabela que compara a geração de empregos nos estados que têm piso regional versus a geração de emprego e renda nos estados que não têm piso regional. E aí a gente vai ver que naqueles estados onde não há piso regional, né, o emprego e a renda crescem mais aceleradamente do que cresce naqueles estados onde há piso regional. Então, o ponto central não é que o piso faz com que ele coloque vamos dizer, um limite máximo, de tal forma que o emprego não vai crescer. Vai crescer, porque está crescendo a economia, tem uma série de coisas acontecendo, o sistema está melhorando, vai crescer. Mas cresce menos. Nós estamos penalizando uma série de pessoas. E como mostrou o dado do Guilherme, esse eu não tenho, acaba penalizando aquelas pessoas que são mais pobres. Então, isso é um pouco o que eu vou mostrar para vocês. Agora, deixa eu ir passo a passo, né, mostrando aqui os meus slides. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vive numa economia capitalista, né, ou como a gente normalmente chama também, uma economia de mercado, né? E aí eu me pergunto por que a gente chama economias capitalistas de economias de mercados, porque em economias capitalistas a gente usa mercados para determinar preços de bens. Essa que é a grande diferença entre uma economia capitalista e uma economia socialista. Em 1987, eu passei 10 dias na União Soviética, na época ainda era União Soviética, e lá os preços das coisas eram todos determinados pelo governo. O governo dizia: isso aqui custa tanto, isso aqui custa tanto, isso custa tanto, isso custa tanto. Não tem mercado. Numa economia capitalista não é assim, é uma economia de mercado. O que determina o valor de um determinado bem ou serviço é a interação entre oferta e demanda, é a escassez relativa desse bem ou serviço. É assim que se determina preço. Portanto, a gente chama economias capitalistas de economias de mercado, porque essas economias capitalistas usam mercados para determinar preços, né? E esse é um dos elementos centrais, tá certo? Em qualquer economia.
qualquer tipo de economia, a gente precisa saber como que se determina preços, porque preços acabam determinando como que os mercados funcionam, né? Eles acabam determinando se você tem um crescimento econômico mais rápido ou um crescimento econômico mais lento. Mas mercados não existem no vácuo. Quer dizer, você não pode criar uma economia de mercado, uma economia capitalista, no vácuo. No vácuo, o que eu quero dizer é o seguinte, não pode criar sem Estado. A gente precisa de regras. Para que os mercados funcionem, é preciso que existam regras, é preciso que existam leis que dizem aquilo que é válido ser feito e aquilo que não é válido ser feito em cada mercado, né? Então, portanto, há que existir uma interação entre o papel do Estado e o papel dos mercados na determinação de preços. Tem várias coisas para os quais existe uma importante participação do mercado. Por exemplo, para definir direitos de propriedade, não pode existir mercado se não há direito de propriedade. Quer dizer, eu não posso comprar ou vender um bem se não existe um contrato, uma lei, algum tipo de documento que prove que aquilo é meu e que, portanto, eu posso transferir a propriedade daquele ativo para uma outra pessoa, se assim eu desejar. A gente precisa de direitos, a gente precisa do Estado para determinar certas circunstâncias de qualidade de produto, né? Imagina que a gente fosse um anarquista e imaginasse o seguinte, não precisa de nenhum tipo de regulação. O governo, o Estado é totalmente... Ele não tem papel nenhum. Quer dizer, vamos imaginar que a gente extinguisse, por exemplo, uma série de agências que existem do Estado. Vamos imaginar que a gente extinguisse a vigilância sanitária. Alguém, né, um liberal mais extremado ia dizer assim, não tem problema. Por quê? Porque se a gente extinguisse a vigilância sanitária, tem os bons restaurantes e os maus restaurantes. Aí eu vou, como, descubro que aquele restaurante é ruim, que a comida me faz mal, que eles não seguem as normas de limpeza e tal, passo mal, tenho uma dor de barriga, no dia seguinte eu não volto lá. É verdade. Mas vocês já imaginaram o custo social que esse negócio gera? Você imagina que existisse um mundo sem a ANAC, né? A ANAC, vocês sabem o que é, né? A Agência Nacional de Aviação Civil. Aí, o que a agência faz? Ela é um órgão do governo que estabelece regulações de qualidade dentro do setor aeronáutico. Então, para o avião voar, tem que ter a turbina ser consertada de tanto em tanto tempo, o piloto tem que ser treinado por tantas horas, etc, etc, etc. Vamos supor que a gente extinguisse a ANAC e deixasse cada companhia fazer o que quisesse. Obviamente vão existir aquelas boas e as más. Nas más, os aviões vão cair e as pessoas vão morrer. Nas boas, os aviões vão continuar a voar. E ao longo do tempo, o mercado vai selecionar quais são as boas e quais são as ruins e está tudo resolvido. Em parte mas ao longo desse processo vai ter que morrer um bando de gente. Tá certo? Então, claramente, né, existem certos papéis que são fundamentais para que o Estado desenvolva e permita que, através dessa atuação do Estado, os mercados funcionem de forma mais eficiente. Então, a gente precisa de regulações de qualidade de produto, né, de vigilância sanitária, de direitos de propriedade. É preciso que o Estado estabeleça regras sobre informação. Por exemplo, aqui a gente é do comércio, né? Então a gente sabe que tem uma regra básica que diz para a gente que toda vez que um produto está na vitrine, a gente tem que botar o preço. Não tem? Então, se o produto está na vitrine, você tem que botar o preço. Vocês já se perguntaram o porquê? Porque, obviamente, era muito melhor que a gente não precisasse botar o preço, né? Porque aí o consumidor entrava e dizia assim, pô, gostei muito desse vestido aqui. Aí a gente ia perguntar para ele, tá, quanto é que você está disposto a pagar? Está claro onde eu quero chegar? Né? Se ele desse um valor muito maior do que aquele que eu tenho na cabeça, eu ia dizer, tá bom, tá vendido, é seu. Mas a legislação diz, não pode ser assim. Quem tem a obrigação de fazer a primeira oferta de preço é você. Você é obrigado a fazer a primeira oferta de preço. Você tem que dizer quanto é que custa o bem. O outro, o consumidor, é que vai decidir se ele vai ou não vai comprar a esse preço que você está anunciando. Portanto, de novo, aí é um ponto onde existe uma intervenção, existe uma lei,
existe uma regra que é importante para que mercados funcionem de forma apropriada. Então, eu não quero aqui dizer que não há nenhuma importância do ponto de vista do estabelecimento de regras estatais para funcionamento de mercado. Acho que é importante que exista, é importante que a gente tenha direitos de propriedade, regras de informação e regras de qualidade. Só que, às vezes, né, a gente tem excessos de regra, né, e esses excessos de regra podem atrapalhar o funcionamento dos mercados. E eu quero mostrar para vocês um tipo de excesso de regra, que é o tabelamento de preço. Quer dizer, vamos imaginar, né, o caso clássico, como está dizendo ali, do Estado atrapalhando o funcionamento de mercados através do tabelamento de preço. Então, vamos imaginar, né, que a gente está aqui numa aula lá de introdução à economia, bem simples, onde o professor diz assim, olha, imagina que o preço de um bem ou serviço é medido no eixo vertical, a quantidade comprada ou vendida desse serviço é medido no eixo horizontal, você tem agentes que vão no mercado de bens e serviços, vamos supor que isso aqui é o mercado de, sei lá, de um bem qualquer, soja, né? Então tem lá quem oferta soja, quem é que oferta soja? São as empresas, quanto maior o preço, maior é a oferta de soja, quanto menor o preço, menor a oferta de soja. Tem pessoas que demandam soja, quem é que demanda soja? São os consumidores, e aí funciona, não é? No sentido inverso, a curva de demanda por soja ou por qualquer bem ou serviço é negativamente inclinada, quanto menor o preço, né, mais os consumidores estão dispostos a comprar, quanto maior o preço, menos eles estão dispostos a comprar. E aí o que a gente aprende, como eu disse antes, é que é da interação de oferta e demanda que se determina preços numa economia capitalista. Portanto, quem equilibra oferta e demanda, né, ou seja, o ponto onde essas curvas se cruzam, a gente tem qual é o preço de mercado e a quantidade que vai ser comprada e vendida naquele mercado. Vamos imaginar que o governo chegasse agora e tabelasse os preços. Dissesse, olha, eu não estou satisfeito com esse preço P estrela aqui, eu quero que o preço da soja seja maior, por alguma razão. Aí ele vai lá e tabela, diz, olha, agora o preço é esse aqui, ó, não é aquele. O que vai acontecer? Bom, do ponto de vista da demanda de bens, os consumidores a esse preço mais alto vão querer demandar menos soja, as empresas vão querer ofertar mais soja, mas obviamente vai haver um desequilíbrio entre oferta e demanda, porque a quantidade ofertada vai ser maior do que a quantidade demandada. Em tese, se o mercado fosse livre, isso pressionaria o preço para baixo, mas se há uma regra governamental que diz não pode funcionar assim, porque o preço está tabelado, a gente perpetua essa situação de excesso de oferta de soja. No fundo, o que eu estou dizendo é que nesse mercado o preço vai ser alto, mas vai ter um bando de sacas de soja, coitadinhas, que vão ficar sentadas lá, tá certo? Apodrecendo, uma do lado da outra, fazendo companhia uma para a outra, todas elas de mão dadas, apodrecendo, porque ninguém vai querer comprar essa quantidade de soja a esse preço. Simples, né? Bom, vamos olhar como é que funciona o mesmo gráfico para o mercado de um outro bem? Vamos olhar como que funciona o mesmo gráfico para o mercado de trabalho? Porque a gente pode pensar a economia como sendo formada por firmas e famílias. E firmas e famílias fazem coisas distintas. Firmas ofertam bens e demandam trabalho. Famílias fazem exatamente o oposto. Elas demandam bens e ofertam trabalho. Portanto, firmas e famílias participam tanto do mercado de bens, as firmas ofertando bens e as famílias demandando bens, como elas participam do mercado de trabalho, as firmas demandando trabalho e as famílias ofertando trabalho. Então vamos olhar, o gráfico é o mesmo, só que agora eu vou trocar. Em vez de ser preço, a gente vai chamar de salário, que é o preço de uma hora trabalhada. Em vez de quantidade, a gente vai chamar de horas trabalhadas ou de emprego. Mas a lógica é a mesma, né? Então, se a gente mudar e olhar o que acontece no mercado de trabalho, o gráfico é similar. Eu só mudei ali, essa aqui é a moça que me ajudou, meus slides estão todos bacanas, assim, interativos, porque a Yuna, que é uma moça lá da FEComércio, me ajudou aqui a fazer os slides, né? Então, esse aqui foi fácil para ela fazer, porque é igual o anterior, ela só precisou trocar os nomes, né? Então, ali onde tinha a oferta de bens, agora é uma oferta de trabalho. Quem ofertavam bens eram as firmas, agora são os consumidores que ofertam trabalho.
Antes tinha demanda de bens, agora é uma demanda de trabalho, só que agora quem demanda trabalho são as firmas. De novo, o que acontece é que no mercado de trabalho vai ter um salário de equilíbrio e um volume de emprego de equilíbrio. Pensa no salário mínimo ou no piso regional como sendo uma política de tabelamento de preços, porque é isso que é. Em essência, é isso que é. É dizer que um determinado bem tem um determinado valor, e ele não pode ser nem comprado nem vendido por um valor diferente do que esse. Quanto é que isso mostra? Eu faço o mesmo resultado do gráfico anterior. Vamos supor que um governo bem intencionado, equivocado, mas bem intencionado, acha que se ele colocar um salário mínimo ou um piso regional maior do que o que é negociado livremente pelas partes, a gente pode pensar em S estrela, seu Ibrahim, como sendo o salário negociado pelas pessoas, tá certo? O salário negociado pelos sindicatos de trabalhadores e empresários. Vamos supor que a gente coloca um valor maior, a gente coloca um nível S', que é superior. O que vai acontecer? A mesma coisa do gráfico anterior. A gente vai ter uma quantidade maior de demanda, vai ter uma quantidade maior de oferta de trabalho e uma quantidade menor de demanda de trabalho. Quer dizer, a esse salário, os trabalhadores querem ofertar mais trabalho, mas as firmas vão demandar menos trabalho. Acontece a mesma coisa que no exemplo anterior. Essa diferença aqui, ó, a quantidade ofertada de emprego é maior do que a quantidade demandada de emprego. E do mesmo jeito que aquelas sacas de soja ficavam sentadas, mão dada, uma do lado da outra, apodrecendo, esperando para ser compradas, mas não sendo, porque o preço estava errado, agora vai acontecer a mesma coisa. Só que em vez de ter várias sacas de soja, uma do lado da outra, de mão dada, esperando para ser comprada, o que vai aparecer aqui é um bando de trabalhadores sentados em casa, desempregados, tá certo? Porque eles não conseguem um posto de trabalho, porque o salário tabelado está acima do salário, de referência. Deixa eu dizer, se de um lado eu estou mostrando para vocês que o mercado de trabalho é um mercado como outro qualquer, por outro lado eu estou querendo passar para vocês a ideia de que, embora ele seja um mercado como outro qualquer, as consequências são muito piores, porque soja apodrecer, ninguém liga, mas pessoas perderem o emprego é algo muito ruim, não só para a autoestima do indivíduo, mas também para o desenvolvimento do país. Não se faz o país crescer sem gente trabalhando. Portanto, esse tipo de política acaba por reduzir a taxa de crescimento econômico e reduzir a taxa de crescimento de emprego. Deixa eu mostrar, eu estou quase no meu último slide, o que acontece. Eu fiz o gráfico ali do Vidor, ó, peguei os números dele, eram quase 2 milhões de pessoas empregadas no Rio Grande do Sul, são 3 milhões de pessoas empregadas, nossa fonte é a mesma, é a RAIS, tá certo? Eram 1 milhão e 800, 2 milhões, vamos arredondar, eram 2 milhões, ficaram 3, cresceu 64% o volume de emprego no Rio Grande do Sul. Isso quer dizer que o mínimo regional foi um sucesso? Não! Isso quer dizer que o mínimo regional foi um fracasso, porque o nível de emprego no Rio Grande do Sul cresceu muito menos do que em outros estados da federação, né? No Brasil como um todo, aqui eu listei os estados que têm mínimo, tá? Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. Cresce 64%, 70%. No Brasil como um todo, a RAIS mostra que cresce 100%. O que eu estou dizendo para vocês é que sem mínimo regional, ao invés da gente estar com 3 milhões e 200 aqui, nós íamos estar, se a gente tivesse crescido no mesmo nível, 106%, nós íamos ter dobrado, nós íamos estar com quase 4 milhões de pessoas. Estou dizendo que tem 900 mil pessoas que poderiam estar participando do mercado de trabalho se a nossa taxa de crescimento do emprego fosse igual à taxa de crescimento brasileira, mas que não estão em casa, sentados, um do lado do outro, de mão dada, igualzinho aquelas sacas de soja, tá certo? Perdendo o capital humano. Porque vocês sabem que quando a gente fica em casa, a gente se deprecia, não só do ponto de vista da autoestima, mas se deprecia a nossa capacidade de trabalho, porque a cada dia tem um computador novo, um software novo, uma coisa diferente. Se a gente fica 5, 6, 7, 8, 10 meses fora do mercado de trabalho, quando você volta, você é um dinossauro. Tá certo? É assim que meus filhos dizem que eu sou um dinossauro, porque eu não sei mexer nos aplicativos ali.
eles acham que eu sou um dinossauro. E isso acontece no mercado de trabalho, as pessoas perdem a qualificação. Qualificação não é algo que a gente ganha e fica com ela para a vida inteira. Existe uma taxa de depreciação na qualificação da gente. Se a gente não mantém, é como um capital. O capital humano é como qualquer outro capital, é que nem uma casa. Você compra uma casa, se você não mantém a casa, ela vai depreciando. E o jeito de manter o capital humano é estar trabalhando, é estar no mercado de trabalho. Portanto, da minha visão, tanto do ponto de vista de emprego quanto do ponto de vista de crescimento, existe claramente, né, um argumento negativo em relação ao mínimo regional. Eu queria terminar, eu não botei aqui nos meus slides, mas deixa eu já começar um pouco aqui o debate. Eu queria terminar abordando um ponto que o Vidor mencionou, que é a famosa teoria da injeção de recursos. Essa eu já ouvi várias vezes, que é a ideia de que, não, o mínimo regional é bom para todo mundo, né? As pessoas chegam para os empresários e dizem assim, olha, vocês são bobos em não gostarem do mínimo regional, que o mínimo regional é bom para vocês, pô. Porque se a gente der um salário mínimo muito alto para as pessoas vão consumir mais, aí o comércio vai vender mais, aí o comércio vai vender mais, a indústria vai produzir mais, aí vai gerar mais emprego, e aí é um círculo virtuoso que a gente de repente chega no nirvana. Pessoal, se isso fosse verdade, o piso regional não devia ser 1.000, 2.000, devia ser 50.000, pô. Porque aí mais virtuoso ainda seria o ciclo. A ideia de que o piso regional ou o salário mínimo injeta recursos na economia é uma ideia que não faz sentido, porque a pergunta que tem que ser feita é, da onde sai o recurso que está sendo injetado? Porque eu vou dizer a vocês, se o recurso viesse de Marte, aí eu concordo. Quer dizer, se a gente viesse da Europa, eu concordo. Se a gente convencesse os americanos a pagar o salário, né? Se a gente convencesse os americanos, no meu gráfico ali, né? Se a gente convencesse os americanos, que é um pouco o que o Guilherme falou ali, né? Se a gente convencesse, ó, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Se a gente conseguisse deixar o salário em essa estrela, mas convencer alguém a pagar essa diferença, por exemplo, lá os americanos, beleza. Quer dizer, se alguém pagasse pelo mínimo, se esse dinheiro viesse de fora, se esse recurso injetado viesse de fora do sistema econômico gaúcho ou brasileiro, tudo bem, faz sentido, mas não vem. É como se eu tirasse sangue da veia do braço direito e injetasse o sangue na veia do braço esquerdo. Não há injeção líquida de recursos na economia. E é por isso, não por outra razão, que apesar do mínimo regional ter sido criado em 2000, a economia gaúcha vem crescendo sistematicamente abaixo da economia brasileira nos últimos 20 anos. Deixa eu dar uma má notícia para vocês. O ano passado o IBGE deu os dados de PIB regional. Nós éramos o 4º estado na federação. O PIB gaúcho era o 4º maior PIB da federação brasileira, atrás do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas. Rio Grande do Sul era o 4º. Qual é a má notícia? O último dado do IBGE, nós somos agora o 5º. Né? O Paraná nos passou. É verdade que nos passou no Photochart, tá certo? Então pode até ser que no mês que vem, no ano que vem, a gente consiga retomar ali de novo no Photochart a 4ª posição. Pode, mas se a gente olhar a trajetória de longo prazo, é o Rio Grande do Sul perdendo participação no PIB brasileiro e o Paraná ganhando participação no PIB brasileiro e outros estados, de forma geral, ganhando participação no PIB brasileiro. Então, se essa teoria da injeção fizesse algum sentido, a gente não poderia estar vendo, né, como disse o senhor Ibrahim, esses resultados negativos de PIB que a gente tem visto, vai ver nesse ano de 2016 e viu lá no ano passado de 2015. Era isso, muito obrigado. Obrigado, professor. É isso aí, senhor Vermário. Eu acho que esse comprova que nós temos que assinar um documento, as duas federações, até poderia ser semana que vem, encaminhar para o governador do estado e para a Assembleia Legislativa, pedindo a retirada do piso regional. Esse é a maior prova. Bom.
E agora vamos para as considerações finais. Então, passamos a palavra uns 5 minutos para o senhor Guilherme. Obrigado. É muito difícil seguir depois da apresentação do professor, mas eu vou tentar. Bom, assim, uma coisa que eu queria chamar a atenção que o Vidor falou é aquela questão de, ele mostrou um gráfico onde os empregos formais aumentavam, né, na última década, e o salário mínimo também aumentava, o que seria uma contradição ao que eu falei. O problema, eu já esperava que ele fosse fazer um argumento desse tipo, né? Então eu preparei meus slides, se for possível botar os meus slides de novo, a partir ali do apêndice. Passar aqui rapidinho, se permitem. Está quase lá. Aqui. Bom, quando a gente vai medir o efeito sobre o salário mínimo no tamanho do mercado de trabalho formal, esse é um problema empírico, né? E o Vidor aqui, ele fez um monte de contas que se faz, assim, a CUT e tal, ela faz, só que elas estão todas erradas, infelizmente. Porque calcular o tamanho do setor formal é uma tarefa muito difícil. Porque, como o professor Marcelo falou, nós temos que observar, para calcular o efeito, nós temos que observar o mercado na presença do salário mínimo, observar o mesmo mercado na ausência do salário mínimo e comparar. Se na ausência do salário mínimo o tamanho do mercado de trabalho for maior do que na presença, então o salário mínimo, de fato, ele faz com que o tamanho caia, certo? Qual é o problema disso? O problema é que a gente só observa um dos mundos de cada vez. Quando o salário mínimo existe, a gente não consegue observar como é que as coisas seriam se ele não existisse, certo? A gente não consegue ver o contrafactual, a gente só vê o fato. O salário mínimo existe, como é que ele seria se ele não existe? Como é que essa mesma realidade, como é que seria o Rio Grande do Sul em 2016, em abril de 2016, como é que seria o Rio Grande do Sul se não houvesse um mínimo regional? A gente não consegue observar isso, certo? Por isso que é muito difícil fazer essa conta. Então, por isso que gráficos desse tipo, né, eu botei aqui, como não estimar o contrafactual, né, gráficos desse tipo estão equivocados. Né? O Vidor, ele apresentou um gráfico mais ou menos parecido com isso. O salário mínimo está aumentando e existe uma queda na informalidade. Então, uma pessoa que olhar para esse gráfico pode fazer assim, então, na verdade, o salário mínimo ele está fazendo cair a informalidade, né, olhando para esse gráfico. Só que é um equívoco fazer isso. Isso é uma coisa que a gente chama em economia de uma regressão, uma correlação espúria, certo? Não é porque as duas estão correlacionadas que elas têm que uma está causando a outra e vice-versa, certo? Por que isso é errado, né? Qual é o problema de olhar para aquele gráfico? Os salários mínimos, o nacional e o regional, e o nível de formalidade na economia, eles são pró-cíclicos. O que isso quer dizer? Quer dizer que o salário mínimo ele aumenta e a formalidade aumenta quando a economia está bem. Quando a economia está crescendo e as empresas estão contratando, enfim, o salário está subindo, certo? E isso faz com que os efeitos do salário mínimo sejam mitigados. Aqui é uma amostra disso, né? A gente vê a evolução aqui dos rendimentos do trabalho principal em reais. A gente vê ali o salário mínimo, ele o piso nacional está em azul, o mais embaixo ali, e o piso do Rio Grande do Sul também está em verde, ali, próximo do azul, certo? A gente vê que, eles estão subindo, certo? Mas todos os outros salários estão subindo. A mediana, a renda mediana da população está subindo, a renda média está subindo, a renda dos 25% mais pobres está subindo, a renda dos 25% mais ricos está subindo. Todas essas rendas estão subindo ao longo do tempo por exemplo, a renda dos 25% mais ricos,
o mínimo regional não tem efeito sobre ela, certo? E, no entanto, ela também está subindo. Por que isso aconteceu nos anos 2000? Porque os anos 2000 foi uma época em que a economia brasileira ela cresceu bastante. Principalmente a questão do boom das commodities, né, que a gente viu na economia internacional, a China crescendo bastante. Tudo isso fez com que a economia brasileira fosse muito bem e gerasse muito emprego, apesar do salário mínimo. Como o professor Marcelo muito bem mostrou, o salário mínimo ele tem esse efeito nefasto de reduzir a formalidade, reduzir o emprego. Não é porque o salário está crescendo que a gente pode dizer que o salário mínimo não tem, que o salário mínimo tem efeito de aumentar esse salário. Na verdade, a causa, né, é externa. A economia internacional estava crescendo. Enfim, aqui também é a mesma coisa, né, em termos reais, a gente vê que quando... Então, qual é o meu ponto final? Né? Quando a economia vai bem, o salário, incluindo os mínimos, formalidade e emprego, aumentam conjuntamente. Logo, a variação no tempo ela é pouco informativa a respeito do efeito causal do mínimo do tamanho do mercado de trabalho. Né? Então, por isso que os gráficos que o Vidor trouxe eles são equivocados. Né? A maneira correta a maneira correta de avaliar o efeito não é dessa forma. Existem trabalhos que mediram isso, como eu mostrei na minha apresentação, e a conclusão deles é que, de fato, o salário mínimo ele gera informalidade. Ele aumenta em 40% o tamanho do setor informal e ele reduz em 9% o tamanho do setor formal. Ele joga pessoas no desemprego e joga pessoas na informalidade. Ou seja, as pessoas, como o professor Marcelo falou, vão ficar lá em casa, sentadas de mãos dadas, né, com uma saca de soja. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Viu, Velmar? Isso demonstra que nós temos que vender aqueles sacos de soja parados para fazer a economia geral, viu? Então, aí, tirando o peso regional, nós conseguimos fazer a economia geral. Tua consideração final. Quando eu cheguei aqui, bom, eu falei o seguinte, eu digo, o Ibrahim, né, ele é o protótipo daquilo que a gente quer ser no futuro, quando chegar na idade dele, né, com a saúde dele, né, com, vamos dizer assim, e com o dinheiro que ele tem guardado lá, né, principalmente. Agora, eu queria começar, pessoal, eu acho que, no que diz respeito aí a essa questão, quando a gente debate essa questão econômica, a gente reduzir o crescimento da economia ou não a simplesmente o salário mínimo, ainda mais se tratando da economia do Rio Grande do Sul, que é uma economia diversificada, mas que tem os seus polos, vamos dizer assim, as suas realidades regionais, seria para nós fazermos um debate pequeno, de fato, né? Quando se falou em soja aqui, por exemplo, nós sabemos que o Rio Grande do Sul ele depende, a sua economia tem vamos dizer assim, um fator relevante aí no que diz respeito à agroindústria, né? O setor agrícola, né? E o setor pastoril, né? Então isso depende muito também de como está a moeda. Hoje nós estamos vivendo uma situação com a desvalorização do câmbio, né, que, na verdade, uma situação boa para a exportação. Então, esses produtos, nós temos o tempo que está funcionando adequadamente, quer dizer, nós temos uma produção significativa. Isso, para esse setor, é extremamente positivo. Agora, se nós olharmos por outro lado, a minha região lá, está aqui o Sadi, lá de Caxias do Sul, que viveu momentos de ouro até agora há pouco, né? Mas com essa crise que nós tivemos no setor automotivo, como nós temos ali o segundo polo metal mecânico do Brasil, teve um impacto significativo, o que não aconteceu, talvez, numa região como do Vale dos Sinos, que é a produtora de calçados, que já tem melhorado, inclusive, o seu grau de exportação, Bento Gonçalves, no setor noveleiro, a região sul, lá Rio Grande, nos últimos anos, que teve um crescimento significativo. Então, há uma realidade econômica diversificada que ela faz parte desse contexto. O que eu quero dizer é que, e essa convicção que nós temos, seu Ibrahim, é de que o salário mínimo não é um problema para a questão do desenvolvimento e da geração de emprego. Aliás, eu queria pegar aqui, começar pela fala final, para comprovar exatamente isso, aqui do Portugal,
que diz o seguinte, falou aqui que o Paraná passou o Rio Grande do Sul. Então, se o problema é o salário mínimo, o Paraná tem o maior salário mínimo regional do Brasil, maior do que o do Rio Grande do Sul. Então, se fosse esse o problema, o Paraná teria que continuar atrás do Rio Grande do Sul, do ponto de vista do desenvolvimento econômico. Só para vocês terem uma ideia, a primeira faixa do Paraná ficou em R$ 1.148 reais. E já tem, inclusive, uma política de reajuste para o salário mínimo, que hoje a data base é 2016, vai ser 1º de maio, e ela vai, em 2017, para 1º de abril, até o ano 2020, ela vai vigorar a partir do dia 1º de janeiro, garantindo o mesmo reajuste do salário mínimo nacional, ou, se mudar a política de reajuste do salário mínimo regional, fazer a média dos 2 anos anteriores, da média de crescimento do PIB, mais a inflação integral. Então, essa política que está estabelecida. Se fosse esse o problema, o pessoal estava resolvido, né? Então, não é esse o problema. Agora, o Marcelo Portugal ele falou aqui sobre a questão dos salários com tabelamento de preço. Mas é exatamente isso. Nós vivemos numa sociedade capitalista, uma sociedade de classes, pessoal. Não vamos tergiversar aqui entre nós. O trabalho numa sociedade capitalista, e ele colocou aqui, o trabalho é uma mercadoria. Ela é uma mercadoria. O trabalhador vende o seu trabalho, né, sobre um determinado preço para ele ter a sua sobrevivência e tal. Então é isso que está colocado mesmo. Nós estamos vivendo numa sociedade capitalista. Se fosse uma sociedade socialista, seria realmente diferente, né? Então, o que eu acredito aqui? Que foram levantados alguns outros dados. Por exemplo, aqui a realidade brasileira. Agora, pessoal, nós analisar uma economia, que nem o do Rio Grande do Sul, que nem o do Paraná, que nem de São Paulo, e analisar, pessoal, uma economia lá do Amapá, lá do, sei lá eu mesmo, de outro estado qualquer do Nordeste, que é onde se registraram o maior nível de crescimento econômico e de crescimento de empregos, é diferente. Se eu transferir uma Grandene lá para o interior de um estado lá do Nordeste, vai botar 1.000, 2.000 empregos, ela vai ter uma influência muito maior em termos percentuais do que eu abrir uma nova fábrica da Grandene com 1.000, 2.000 trabalhadores aqui no Rio Grande do Sul. Então não dá para a gente pegar isso como uma estatística. Aqui eu vou um pouco até pelo próprio Delfim Neto, né? Dizer ele que os números, os economistas vão arranjá-los de acordo com o interesse do freguês, né? Funciona mais ou menos assim. Isso aí é mais ou menos que nem quando a gente trata assim da média das coisas, né? Tem o cidadão lá que come um frango, o do lado come 5 frangos, deu 6, na média comeu 3 de cada um, só que um comeu 5 e o outro comeu 1, né? Então, nós não podemos analisar também esses dados de forma absoluta. Agora, o debate que nós estamos fazendo aqui, eu acho que isso que é mais importante, é de nós vermos, pessoal, nós estamos vivendo essa encruzilhada histórica do ponto de vista econômico. Qual é a solução que nós vamos buscar para isso? Será que vai ser essa a solução? Nós arrochar o salário do nosso trabalhador, nós retirar o direito do nosso trabalhador, ou aquilo que eu levantei ali no quadro, que hoje está totalmente em dissintonia com a realidade mesmo do próprio capitalismo produtivo, né? Ou nós tomamos uma atitude como sociedade, do ponto de vista de uma mobilização mais geral, para discutir de forma profunda esse que não é só um problema da sociedade brasileira. Eu fazia um debate outro dia, se não me engano foi no Equador, com uma das auditoras da dívida que o Equador fez. Colocou lá, o governo disse, ó, quem quiser, claro que é outra realidade, economia brasileira, não vamos comparar isso, mas eu estou levantando um fato, né? O governo disse assim, ó, os credores que quiserem negociar os seus créditos aí por 30% do que está colocado aqui na dívida, o governo vai assumir, vai pagar e tal. A maioria absoluta aceitou a proposta. 5% sequer apareceram, porque nem existia aqueles títulos da dívida pública que estavam gravados lá no Estado. Então, o que eu quero dizer, pessoal, que se nós não tomarmos uma atitude como sociedade, nós estamos vivendo esse problema aqui do Estado, da dívida pública do Estado, porque a União,
vai acontecer o que aconteceu no último período. Se nós pegarmos o período ali eu acho que foi 2002 até o final, 94, 92 até, 2000, até os anos 2000, a carga tributária de 25% passou para 35%. Por que foi isso, pessoal? Se nós olharmos, a maioria disso, mesmo a carga tributária, vai ter que fazer o superávit primário para pagar os juros da dívida e os serviços da dívida. Então, não adianta nós ficarmos, vamos dizer assim, achando que nós vamos resolver o problema mantendo essa situação hoje estabelecida a nível nacional e a nível mundial também, mas eu tenho que falar da nossa realidade brasileira. Então, eu acredito que nós temos que buscar outras soluções, porque não é reduzindo o salário, não é nós achatando o salário, não é nós reduzindo o poder de compra daqueles que são os consumidores. E quando eu falo aqui, não são só os funcionários do comércio, são os funcionários da indústria, são os funcionários do serviço, esses que fazem a roda da economia geral. Não é o grande capitalista. O grande capitalista vai fazer as suas compras na internet, vai comprar os seus carros importados, vai comprar os seus iates, etc. e tal, vai fazer os seus investimentos, abrir as continhas na Suíça, né, que ninguém sabe onde é que está, mas não é isso que nós estamos colocando. Nós estamos falando da realidade da grande maioria do povo brasileiro, que é aquilo que eu coloquei. Aqueles 40 milhões que saíram lá de baixo e foram para o meio, que puderam voltar a consumir. Os do meio que subiram para cima, quer dizer, foi bom para todos. Naquele momento foi bom para todos. Só que esse modelo, o modelo, vamos dizer assim, lulista de desenvolvimento, ele se esgotou. Nós precisamos agora entrar em outro patamar. Essa que é a questão central do nosso debate. É isso que eu queria colocar. Professor, considerações finais. Eu vou ser bem breve, né? Porque já são 7, 6 e meia, está todo mundo já meio cansado. Eu só queria fazer um comentário. O Brasil, ele tem uma tendência a querer fazer coisas tal como se ele fosse país rico sem ser. A gente tem uma legislação que às vezes eu vejo advogados e juízes, não, isso é uma legislação de primeiro mundo, mas nós não somos o primeiro mundo, nós somos ainda do terceiro. E o salário mínimo, para mim, é um desses exemplos. A gente tenta botar o carro à frente dos bois. Deixa eu dar um número que às vezes as pessoas não se dão conta. A maior parte dos países desenvolvidos do mundo montou o salário mínimo, criou um salário mínimo, criou uma legislação de salário mínimo, quando eles já eram ricos. Não há exemplo de país rico que tenha criado uma legislação de salário mínimo quando era pobre e tenha se tornado um país rico. Deixa eu dar alguns exemplos para vocês. A Alemanha instituiu o salário mínimo em 2015, para valer a partir de 2016, R$ 8,50 por hora. É lógico que, dados os padrões de renda da Alemanha, né, se a gente fizer a conta aí por 44 horas por semana, multiplicar, né, um mês tem mais ou menos 4,3 semanas, se a gente fizer uma conta de salário mensal, dá quase R$ 6.000. Mas, obviamente, nós estamos falando para o padrão de um PIB da Alemanha. Mas a Alemanha institui o salário mínimo em 2015, para valer esse ano em 2016. A Inglaterra, o Reino Unido, estabeleceu o salário mínimo em 1997. Até 1997 não existia legislação de salário mínimo na Inglaterra. Os Estados Unidos estabeleceu o mínimo nacional, que lá é $7,25 a hora, e está constante em $7,25 desde 2009. Ou seja, de 2009 até agora o salário mínimo nos Estados Unidos não tem esse negócio de reajuste automático pela inflação. Essa ideia que a gente tem aqui de indexar tudo e que acaba sendo ruim porque gera mais inflação e gera rigidez fiscal e depois a gente não consegue resolver os nossos problemas, isso não existe fora daqui. Os Estados Unidos criou o mínimo federal em 1938, quando a economia americana já era uma das maiores economias do mundo, certo? Então, a gente teve esse sonho erótico de uma noite de verão, de lá nos anos 40, né? Imaginar que a gente ia criar um salário mínimo
E foi vendido para a gente, lá nos anos 40, que criando esse salário mínimo, tudo ia mudar, a distribuição de renda ia melhorar, o país ia crescer mais. O fato é que nós não nos tornamos um país rico. É lógico, deixa eu dizer aqui, que estamos melhor, mas o que conta é o contrafactual. Nós temos que nos comparar com os outros. A pergunta que nós temos que fazer é o seguinte: a economia brasileira, nos últimos 40 anos, está ficando mais perto da americana? Está ficando mais perto da alemã? Está ficando mais perto da inglesa? Ou seja, o diferencial de renda per capita, não é total, por indivíduo, o diferencial de renda per capita entre o Brasil e os países desenvolvidos está diminuindo? Que é isso que a gente tem que fazer. O nosso objetivo, o Vidor estava falando do que a gente tem que fazer para resolver o país. O nosso objetivo, aquilo que a gente quer fazer, é aumentar a renda per capita da população. Esse tem que ser o objetivo. Então, a pergunta é, nos últimos 20 anos, a gente está conseguindo aumentar a renda per capita? Tá. Mas esse aumento é mais rápido do que os países desenvolvidos, de tal forma que nós estamos chegando perto deles? Não é. Tá certo? O diferencial de renda entre os Estados Unidos e a Europa e o Brasil, nos últimos 20 anos, não se alterou. Nós continuamos. É lógico que nós ficamos mais ricos e eles ficaram mais ricos. Mas a diferença entre nós e eles não se alterou. Esse é o nosso desafio, é aumentar a renda per capita do país. E o que a gente precisa é de políticas que sejam voltadas para aumentar a renda per capita do país. Para mim, claramente, política de salário mínimo e política de piso regional não faz isso. Tem um outro objetivo que é igualmente importante. Se o primeiro é aumentar a renda per capita, tem outro que é igualmente importante, que é melhorar a distribuição de renda. Aí a pergunta é, tá, o salário mínimo, existe alguma política social, uma política pública, como diz o Guilherme, que consiga melhorar a distribuição de renda melhor do que o salário mínimo? Ou seja, que entre direto no pobre, sem intermediários? Tem. Ela foi criada no governo Fernando Henrique Cardoso com o nome de Bolsa Escola. Foi ampliada barbaramente durante o período Lula com o nome de Bolsa Família. É uma política que melhora a distribuição de renda e reduz a pobreza muito melhor do que ficar discutindo o salário mínimo. Então, você quer melhorar a situação da população pobre? Dá dinheiro para o pobre. Porque a gente descobre quanto é, a gente consegue, porque a gente vai no orçamento. É baratíssimo melhorar a distribuição de renda. Custa por ano 26 a 27 bilhões de reais, que é um troco. É um troco. É lógico que a gente pode dizer assim, não, mas a Bolsa Família tinha que ter regras para sair, tem defeitos, mas é um ótimo programa. 26, 27 bilhões não é nada. Podia aumentar em muito mais. Tá certo? É uma política pública muito melhor do ponto de vista de melhorar a distribuição de renda do que o salário mínimo. Então não tem por que não usar essa política pública. A gente vê, a gente descobre quanto é, está lá no orçamento, é barato. A política de salário mínimo a gente não sabe, porque ela distorce, como diz ele, ela é paga por todos os empresários, ninguém sabe exatamente na ponta do lápis qual é a contribuição que ela dá para a melhoria na distribuição de renda. Se a gente pensar nos dois objetivos, aumentar a renda per capita e melhorar a distribuição de renda, nos dois casos, ou o salário mínimo não ajuda, ou existe uma política que é melhor do que ele. Então, realmente, me parece que a gente está adotando uma política que outros países adotaram. Eu citei aqui as datas e os exemplos. Quando eles já eram ricos, enquanto nós somos pobres, na expectativa de que nos tornaremos ricos. Não funcionou. Agora, a gente pode continuar tentando. O que vai acontecer é que vamos gastar mais 25, 30, 40 anos sem conseguir nos aproximar da renda per capita dos países desenvolvidos. Eu, particularmente, acho que não é a melhor ideia. Obrigado. Eu quero agradecer aos nossos palestrantes. Realmente foi uma tarde esclarecida, ideias diferentes, mas assim mesmo. Quem sabe semana que vem nós se entendemos para fortalecer nossos sindicatos. As contribuições sindicais talvez trabalhamos juntos, viu, meu irmão, tá?
Muito obrigado pela presença e vamos entregar uns mimos. Convido o presidente aqui, a Isabel Sadi, vice-presidente Sadi. Presidente bom, faz favor, vamos entregar então. Nós vamos agradecendo a presença de todos, salientando que temos ônibus para o deslocamento, para quem está hospedado no Hotel Sesc, a saída em seguida, e para quem está hospedado aqui no Hotel Guarita, para se deslocarem para o coquetel, o ônibus sairá a partir das 19h30. Muito obrigado a todos e até amanhã às 8h30.